Está começando mais um programa da AME Osasco e você, eu sou Adriano Marques e junto com esse timaço vamos levar até você o melhor conteúdo sobre os mais variados temas. Conosco hoje o Fábio Monterani, eu sempre coloco um N antes do T, Monterani. Acho que vai precisar mudar isso aí, Fábio, não vai não? Sim. Vai não, brincadeira. Fábio, bem-vindo, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, muito obrigado. Pessoal, nós vamos falar um pouco sobre o trabalho, mas antes, Alejandro Vera, médico psiquiatra, presidente da AME Osasco e coordenador do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. Ale, bem-vindo. Obrigado, Adriano. Encerrando este programa com o último bloco deste mês de fevereiro. Ótimo programa e fiquem atentos porque para o próximo mês continuaremos com o Fábio. Vocês estão percebendo aí que nós estamos fazendo blocos menores e cada semana tem um bloco novo no canal do Instagram, ou do YouTube, perdão. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, ative o sininho para que você seja notificado sempre que tenha um programa novo. No nosso Instagram. Exatamente. Qual que é o Instagram? AME Osasco. AME Osasco, muito bem. Sem Ala segredos. Della Bella, psicólogo, tesoureiro da AME Osasco e também membro do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. Ala, bem-vindo. Legal, muita felicidade de estar aqui e já não dá tanta saudade porque no próximo programa vamos estar com o Fábio também. Pessoal, vocês perceberam uma mudança, sofá tá novo, tapete novo, a florzinha que veio da Tailândia nova. Ala, nós estamos aonde? Que ambiente que é esse aqui? Acho que vale a pena te divulgar, ué. Esse aqui é o salão da Clínica Animus. Muito bem. Então, para você que quer conhecer, qual que é o site da clínica? Tem site? www.clinicaanimus.com.br. Muito bem. Agradecer ao Carlos que está sempre conosco, levando essa qualidade de som e de imagem até você. Fábio, nós encerramos os outros blocos, falamos um pouquinho de cada, falamos de muita coisa e eu acho que a galera em casa está preocupada que nós só falamos de coisa pessimista, que o jovem não quer trabalhar, que o mais velho também não está afim. E aí o Ala trouxe uma ideia muito interessante para nós, que é a ideia de falar um pouco dessa questão do otimismo. E aí eu queria puxar a fila, se permitirem, que é como acreditar, o que você imagina, o que você pensa, o que você vê como juiz de direito, juiz de trabalho, como é que você vê o trabalho futuro? Como é que essa criançada, essa juventude agora vão trabalhar? No que vão trabalhar? Por que eu estou te perguntando isso? Algumas profissões parece que tem já dias contados. A gente citou lá atrás, infelizmente, a questão do livro e tal, que parece que é uma coisa que talvez seja abolida da face da terra, talvez os livros técnicos sim ou não, enfim. Como é que você vê essa questão do trabalho para que a galera se sinta otimista, fica tranquilo que vai dar certo? Com relação ao trabalho, a gente vive uma certa insegurança porque a gente nunca sabe muito bem, esses períodos de transição sempre causam um certo temor, o medo, o receio do futuro. Isso é natural, acredito, né? E gera ansiedade também, né? Gera, a gente tem, é natural, eu acho que, mas a humanidade sempre se adaptou. Nós tivemos grandes rupturas, né? Como eu falei já, dos últimos 500 anos, a gente teve a ciência sendo muito ativa e ela sempre está se reinventando. O trabalho, de certa maneira, também acaba substituindo o trabalho, né? Ao mesmo tempo que nós estamos perdendo postos de trabalho que eram mais manuais para o maquinário, existe necessariamente por trás desse maquinário a expertise que vai ter que desenvolver esse maquinário. Então você desloca essas pessoas, mas esse deslocamento talvez seja o nosso grande receio, essa adaptação, porque para nós está sendo mais difícil se adaptar, pelo menos essa geração nossa. A geração que vem, como o Alejandro já havia citado, já aparece já nessa era tecnológica, então elas são bem inseridas nesse novo contexto. Mas para as pessoas com mais idade, uma geração mais para trás, ainda há muita insegurança, eu reconheço, e é difícil a gente prever o que pode acontecer, né? Eu li recentemente um livro que é de um autor bastante conhecido, que é o Yuval Harari, que é um israelense, que escreveu Sapiens, uma breve história da humanidade, escreveu 21 lições para o século XXI. Nesse último livro aqui que eu citei, ele é bastante pessimista, tá? Com relação ao futuro do trabalho. Ele é muito pessimista, porque ele entende que haverá a automação, a inteligência artificial. Ele acha que a gente não vai ter mais trabalho para todos e a humanidade tem crescido em termos demográficos, ainda que menos que nas últimas décadas, mas tem crescido. Então ele acha que vai ter uma ruptura nesse cenário. Só que assim, do ponto de vista espírita, eu entendo que há uma transição necessária, seja ela pela dor, pela necessidade de reavaliação. Nós não estamos abandonados, né, Fábio? Não Deixar estamos. claro isso, né? Se a gente for olhar para o passado, que foi citado aqui, que o jovem precisa olhar também o passado para entender um pouco o seu presente e projetar o futuro, o passado foi feito de rupturas.
não só eu estou falando em relação às guerras, estou falando em relações econômicas, políticas, em relações de conquistas, relações de desenvolvimento. A gente foi feito rupturas o tempo todo. E a gente tinha sempre aquele cenário apocalíptico, quando vai acabar o mundo, vai acabar agora não tem mais jeito. Você vai ouvir os nossos avós, se estivessem vivos, os nossos bisavós falando, o mundo vai acabar agora, a gente não tem mais jeito, vai acabar. E a gente já está indo um pouco reproduzindo essa fala dos nossos avós, não, o mundo vai acabar, não tem jeito. E os jovens devem olhar para nós como nós olhávamos para os nossos avós e falar, besteira isso aí, a gente vai dar um jeito, fica tranquilo que nós daremos um jeito. Os jovens devem estar pensando isso a nosso respeito. E a visão espírita do trabalho, né, é uma outra visão. Não vou lembrar exatamente qual que é a pergunta, mas lembro bem da resposta, quando os espíritos nos colocam que trabalho é toda atividade útil. E o nosso olhar para o trabalho hoje é toda atividade remunerada. E não é isso. É o ganhar dinheiro. Né? Útil, é o ganhar dinheiro. Então, talvez, de fato, nós caminhemos dentro de um olhar materialista. O trabalho compreendido aí como aquilo que vai me trazer o sustento material de uma forma pessimista. Mas, talvez cada vez mais espiritualizados, e esse, obviamente, é o nosso desejo, e um mundo caminha para isso, entender o trabalho como toda atividade útil. Seria por aí. Eu acho que é perfeitamente isso. E o Yuval Harari fala isso, precisa ter uma renda para todos, e isso a grosso modo, porque ele fala bastante coisa, escreve bastante coisa. Os robôs vão fazer por nós e a gente vai viver um ócio criativo, um ócio de afeto, ou seja lá como que a gente possa denominar isso, né? Ala, só fazendo um gancho, porque a gente tem algumas obras, e aí, só para concluir o que você vai falar, a te ajudar no que você vai falar, você acha que essa questão do trabalho tem a ver com o problema do ser, do destino e da dor? Ale, para quem quiser o livro, tem na AME, tem... Isso, essa é uma releitura de diversos autores aí da Associação Médico Espírita do Brasil, sobre o problema do ser, do destino e da dor, que tem um pouco mais de 100 anos aí, uma obra fantástica do Leon Denis, e pode ser adquirida via site da AME Brasil, que é amebrasil.org.br, tem a loja virtual, podem estar adquirindo. Lá. Exatamente. Tem a ver? Né? Vai lá. Tem a ver. Eu acho que primeiro, assim, do ponto de vista assim, mais otimista para todos nós, é que acima de qualquer governo existe o governo de Deus, existe o mundo espiritual. E isso conforta muito, já que nós estamos falando de problemas na ótica espírita, e a gente acredita nessa vida espiritual. Mas eu ouvi uma vez que todas as escolhas nos levam a um caminho difícil. É verdade, vai ser difícil a vida, estamos no mundo de provas e expiações, e aí a ideia de evoluir pelo exercício do trabalho, pelo exercício das decisões, nos coloca um desafio que vai ser difícil. Você que escolheu ser pai, vê que é difícil ser pai. Quem escolheu não ter filhos, vê que é difícil não ter filhos. Você que trabalha com algo, é difícil o seu trabalho. O trabalho de todo mundo é difícil. Eu sempre achei que trabalho de juiz era fácil. Até que um colega juiz, que não é o Fábio, não é espírita, mas é um sujeito muito sensível, muito espiritualizado, ele disse: o trabalho do juiz é difícil por vários pontos, mas eu vou te dar só um. E fez muito sentido para mim. Ele falou: olha, eu aplico a lei sem afeto, né? Eu vejo lá quem está certo de acordo com a lei e aplico. E nesse sentido vai ter uma parte que vai ser naquele momento favorecida pela lei, e vai ter uma outra parte que naquele momento, aquele contexto, não vai ser favorecido pela lei. A lei determina que seja para essa parte. E é muito difícil você estar dia a dia com um fluxo de pessoas onde 50% daqueles envolvidos vão direcionar uma energia não muito grata a você. E aquilo fez sentido para mim, porque a quem a lei está favorável não lembra nem meu nome. Mas para as pessoas cuja lei naquele momento não foi favorável, lembra meu nome, sobrenome, a família onde eu moro, e ficam questionando isso. São pessoas poderosas, né? Então não é fácil nem ser juiz. É fácil ser o Neymar, não é fácil ser jogador de futebol e nem artista. Mas a gente não pode deixar de olhar que alcançar a magistratura é um caminho árduo e difícil. Eu não sei nem qual é o percentual disso, mas deve ser menos de 1% das pessoas que conseguem, né, fazer essa trajetória. E eu queria perguntar para o Fábio, que chegou lá, né, Fábio? Você conseguiu lutar, chegar até o lugar que você ocupa hoje, e eu imagino que deve ter sido muito fácil
Tá com a vida ganha, tá tranquilo. Que você deve ter tido a ajuda dos seus pais, o apoio dos seus pais, né? Porque olha, para chegar onde você chegou, só com o apoio de todo mundo. Deve ter tido assim uma sociedade favorável, a família toda te apoiando. Ou ela não precisou trabalhar e estudar ao mesmo tempo? Ah, o cara ficava só ali, né? Só estudando. Como é que foi, Fábio? Então, eu nasci na Vila Nova Cachoeirinha, que é próximo aqui. Quem não é de São Paulo, é uma periferia de São Paulo. Eu estudei em colégio público, o colégio inclusive que não tinha professor de português muitas vezes, não tinha professor de matemática, faltava muito, às vezes passava meses assim, com greve nas escolas, né? E assim, meus pais têm a formação incompleta, vieram do interior, então eles não tinham nenhuma atmosfera intelectual, pelo contrário, era o trabalho do dia a dia ali, minha mãe cuidando dos filhos, etc. Meu pai o dia todo fora. Então, assim, não tinha nenhum incentivo, inclusive das pessoas que estavam ao meu redor. Então, mas eu queria, né? Eu tinha muito certo isso que eu ia estudar. E para fazer faculdade eu tive que estudar muito antes, porque eu tive uma deficiência no estudo, então eu tive que fazer cursinho, estudar muitas horas, ter muita disciplina. E o Espiritismo me ajudou muito, porque entrou na minha adolescência nesse aspecto. Eu tinha motivação, eu tinha disciplina, o Espiritismo me ajudou grandemente. E eu fui conquistando, assim, passei numa universidade boa, depois passei em 3 concursos antes de passar para juiz, porque dependia só de mim para estudar, né? Porque eu não tinha capital humano, não tinha conhecidos que pudessem me inserir em empresas. Eu fui muito na Barão de Tapetininga, na República. Quem conhece daqui em São Paulo sabe que era o local onde nós íamos com a carteira profissional, a CTPS no bolso para procurar emprego. E a gente torcia para não chover, para não molhar os nossos documentos, né? E às vezes ficava o dia todo sem até se alimentar, porque era um dinheiro do transporte apenas. E não só isso, estudando, era trabalhando o dia todo e estudando à noite, dormindo muito pouco, dormindo muito nos transportes públicos, até tanto quanto em casa. E final de semana estudando, etc., até chegar à magistratura, que também dependeu de muito tempo de estudo, dedicação, disciplina, e o Espiritismo sempre ali nos momentos mais difíceis, porque tive dificuldades, eu vou desistir, mas o Espiritismo me mantinha lá firme no propósito. Eu nunca deixei de fazer nenhum trabalho espírita por conta dos meus estudos, mas eu consegui harmonizar bem. E meus pais, a minha família só soube quando eu passei para a magistratura no dia que eu passei. Eles não sabiam do processo antes. O dia que eu passei, eu avisei eles. Então, quer dizer, era eu e a minha esposa, hoje ela acompanhou esse processo, que sabíamos que a gente estava nessa trajetória. Às vezes, assim, é tão distante essa realidade que não sabe nem o alcance que foi isso, né, Fábio? Não dá nem para entender o que é chegar até onde você chegou. Eu sim, é um exemplo bom, ainda sou exceção. Sim. Do meio em que eu vivi. Sim, absolutamente ninguém chegou tão próximo disso, nem próximo disso. O perfil geralmente são pessoas de melhor condição financeira, sim. E isso não só também na medicina, na área da saúde. Então a gente tem ainda realmente esse problema. Mas como eu posso frisar, sim, é possível. E eu falo, o Espiritismo me ajudou muito. Me ajudou muito a me sustentar, me motivar, me deixar harmonizado, centrado. Nos momentos difíceis eu voltava para a prece, ia para um trabalho espiritual, uma palestra, e eu me reerguia. A espiritualidade esteve ali junto, porque ajuda, a espiritualidade ajuda quem quer se ajudar também, né? Não tem, é igual você vai receber um tratamento espiritual. A gente ajuda você para você se ajudar, a gente dá um empurrãozinho, porque ninguém vai tirar necessariamente as pedras do caminho, mas a gente vai te dar o suporte para você te ajudar a superar as provas. Ô Fábio, a gente está com o tempo estourado, mas eu acho que cabe essa pergunta e aproveitar até pela questão moral que você está colocando para nós, contando a sua história. E se você não quiser responder, fica à vontade, a gente encerra o programa. Mas eu queria muito que você falasse, hoje nós estamos vendo no país um antro de corrupção terrível. Você veio de uma situação muito difícil, como você coloca, e muitos que nos assistem talvez passaram por isso ou passam. Como que você vê? E aí, claro que aqui, não sei nem se cabe processo pelo que eu vou falar, pelo amor de Deus. Como que você vê pessoas de alto escalão, como o seu cargo, que acabam debandando e utilizando da corrupção para prevalecer alguns ou algumas empresas e ao seu benefício próprio? Como é que é ficar imune a isso? A gente vive isso de forma sistêmica, mundial, não é só o Brasil, porque a gente tem que... Isso é uma questão do materialismo que nós falamos outrora. O Deus dinheiro ali, isso corrompe todos, de certa maneira. Todos nós somos corrompidos em alguma medida. A gente pelo consumo, de alguma forma a gente está se corrompendo.
esse tipo de corrupção é um discurso antigo que existe no Brasil, né? Que há muita corrupção e quando se quer combater a corrupção, mas ela existe já desde há 500 anos. A gente tinha, antes o afeto era o afeto negativo. Você é meu amigo, vou arrumar um posto para você de juiz. Você é meu amigo, você vai ser o prefeito da cidade, você vai ser o governador, você vai ser o capitão hereditário de uma... Quer dizer, o Brasil já foi constituído em divisões de pessoas que, né, o rei gostava, falou, fica lá um pedaço de terra para o senhor Brasil. Então isso é uma questão atávica no Brasil, que já vem de muitas... não é de hoje. Hoje a gente está com essa ferida mais exposta, a gente está querendo conversar mais a respeito, mas a gente tem que primeiro olhar para dentro de nós, em que medida a gente também não tem se corrompido e se para a gente pregar para o próximo, a gente não tem que pregar para nós mesmos. E se na posição deles não faríamos igual. Isso é um questionamento importante que a gente tem que fazer. Fábio, perdão de interromper, eu fiz essa questão porque você está nessa posição de juiz. Por exemplo, você tem o STF e decisões que são tomadas que você não dá para acreditar que foi feito daquela maneira. São relações de poder, né? Isso, então. E o poder que o juiz dá, e é essa a questão. O poder que o juiz tem, seja você no seu trabalho ou qualquer outro, como é que ele dá com isso e não permitir isso? Porque é muito fácil, acredito. É uma linha muito tênue você fazer ou não, você é o juiz. Aí a resposta eu sei certa, é a integridade. É você ter a sua integridade, e quando eu falo integridade é dentro de valores que você absorveu. E quando eu falo de valores, no meu caso, é o valor espírita cristão. Tem pessoas que vão ter essa sua integridade dentro de valores espiritualistas ou humanistas, sim, mas são integridades. Quando eu falo integridade, é alguém que não se permite rachar, fazer rupturas e penetrações. A pessoa entra em qualquer circunstância em que ela está atuando. E isso não é uma questão só da magistratura, como eu disse, pode ser também de todos os poderes, inclusive dentro de empresas também, nas relações de vizinhança, dentro de um condomínio. Quer dizer, no meu condomínio a gente tem dificuldade de falar para o morador, falar, olha, você vai passar com o seu cachorro, recolhe o cocô do cachorro. Quer dizer, eles não fazem isso, às vezes uma recalcitrância, uma questão de pensar no próximo. Então são pessoas que a integridade deles é muito fluida. Isso eu fiz um exemplo banal, sim, muito banal, mas a gente tem de todos os tipos, a pessoa que eleva a velocidade, sim, a pessoa que não se preocupa com o próximo, enfim, uma série de coisas. Fábio, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço, muito obrigado. Gostou de participar com a gente? Muito. Então a gente vai continuar o mês que vem com o Fábio, só que outro tema. Pode ser, Fábio? Claro, vai ser um prazer. Fábio Motterani, juiz do trabalho. Fábio, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. Alan. Muito obrigado, que prazer, quanto aprendizado. Alejandro. Obrigado, Fábio, obrigado, Alan, obrigado, Adriano. Fica o recado para aqueles que assistiram, de repente, o quarto bloco, não assistiram os anteriores, assistam. Vale muito a pena, todos eles vão se conversando. E repito aquilo que eu já disse no primeiro bloco. Embora seja um juiz do trabalho, tem tudo a ver com as questões de saúde, em especial dentro de nossa visão espírita. Aquilo que Emmanuel nos coloca, saúde com perfeita harmonia da alma. Um grande abraço e até o próximo programa. Pessoal, agradecemos muito. Se inscreva no canal, participe, deixe sua pergunta. E aqui embaixo tem as informações do podcast que nós já viemos falando em outros blocos também. Baixe o podcast, envie, faça o que você quiser. Ouça onde, como quiser, mas participe conosco. Um grande abraço. No Instagram, Ame Osasco. Siga a gente lá também, participe do nosso bate-papo. Um abraço a todos, até a próxima.